Thomas Tuchel treinou o Paris Saint-Germain por 2 anos e meio e ele mesmo já comentou que chegou lá com a sua mentalidade alemã, sendo mais rigoroso com certas regras e também esperando um bom comportamento do elenco. Em recente entrevista ao jornal Bild, ele fez uma comparação em relação ao vestiário do PSG e do Bayern de Munique, que é o seu atual clube. Em Paris, por exemplo, as regras são bem diferentes das que temos aqui na Alemanha. Aqui no Bayern de Munique, quando ouço alguém falar que o comportamento de tal jogador é inaceitável, eu dou risada, porque penso comigo mesmo, você não sabe o que eu tive que enfrentar em Paris. O grupo está sempre pronto para apoiar o craque que sempre marca gols. O problema é quando o superstar não retribui isso ao grupo e nem demonstra respeito. Meus amigos, o Tuchel deu uma alfinetada aí em alguém do Paris Saint-Germain. A mídia se divide, né, falando que é pro Mbappé e alguns falando que é pro Neymar, já que na época que ele ficou lá, os dois aí eram os maiores superstars da equipe do Paris Saint-Germain. Então, ele falou aí, né? Ó, o grupo tá sempre pronto pra apoiar o craque. O ruim é quando o superstar não retribui isso ao grupo e nem demonstra respeito. Na tua opinião, pra quem foi esse recado do Thomas Tuchel? Pro Mbappé, pro Neymar ou pra algum outro jogador do Paris Saint-Germain daquela época que ele treinava a equipe? Comenta aí, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora falar sobre o Paraná, que deve virar SAF. Vou te contar sobre Lewandowski, que é alvo lá do Al Hilal. Vou te falar sobre João Félix, que tá causando uma enorme revolta na torcida do Atlético, de pessoas de dentro do clube que nem querem mais ver o cara pisando lá na equipe de Madrid. Vou te contar também sobre Lucas Beraldo, que é alvo de time da Championship. O vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, solta a intro! O próximo time brasileiro a virar SAF deve ser o Paraná, já que ontem o Conselho Deliberativo do clube aprovou a proposta para a transformação do time em SAF. A oferta é de 430 milhões de reais por 90% das ações num período de 10 anos. E de acordo com 12 Esportes, o principal investidor do consórcio é a Carpa Family Office, empresa especializada em planejamento financeiro, familiar e patrimonial. A ideia é promover uma reestrutura nas categorias de base, além também da construção de um novo CT e também fazer investimentos no elenco profissional. Sem divisão nacional desde o início do ano passado, o Paraná cogita uma fusão com o Cianorte, e essa junção possibilitaria o retorno imediato à elite do Campeonato Paranaense, já que o tricolor da Vila está atualmente na 2ª divisão estadual. O São Paulo segue interessado no atacante Emanuel Martinez e inclusive já fez uma proposta ao América Mineiro, que recusou na hora por conta dos valores. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o tricolor ofereceu 500 mil dólares e mais um jogador como parte de pagamento, porém o Coelho avisou que só vende Martinez pelo valor que gastou quando contratou junto ao Barcelona de Guayaquil, ou seja, 1 milhão e 200 mil dólares por 50% dos direitos econômicos, o que na cotação atual aqui do nosso país daria quase 6 milhões de reais. E outra coisa, né, o Coelho não quer nenhum jogador envolvido como parte de pagamento. As conversas ainda seguem entre os times e tudo indica que nos próximos dias o São Paulo vai apresentar uma nova proposta, já que vê um enorme potencial no jogador e quer fechar a sua contratação para a próxima temporada. Vale a pena lembrar que hoje em dia o Emanuel Martinez é um dos principais jogadores aí do América Mineiro. Apesar da fraca campanha no Brasileirão, ele foi um dos poucos aí que teve destaque, né? E por isso alguns times do Brasil estão de olho em contratá-lo. Mas o América já foi curto e grosso, avisou: tem que pagar o valor que a gente gastou quando aí o contratamos junto ao Barcelona de Guayaquil, ou seja, 6 milhões de reais na cotação atual. Lucas Beraldo está atraindo interesse de vários times da Europa e tudo indica que ele deve deixar o São Paulo em janeiro. O portal All Sport informou que o mais novo a entrar na briga por ele é o Leicester City, que disputa a 2ª divisão inglesa. A ideia do clube é fazer uma proposta de 20 milhões de euros ou 107 milhões de reais na cotação atual, valor que é visto como São Paulo como mínimo para abrir conversas sobre uma possível venda. E esse valor o tornaria o zagueiro mais caro da história vendido por um time brasileiro.
Janeiro. Inclusive, um representante do Leicester City esteve no começo do mês passado, lá na Vila Belmiro, quando o São Paulo enfrentou o Red Bull Bragantino e venceu por 1-0. Ele gostou bastante do que viu. E sim, o Leicester quer fazer uma proposta pelo Lucas Beraldo. Porém, vale a pena lembrar que outros times também das principais ligas europeias também estão de olho no zagueiro. Sinceramente, agora em relação à minha opinião pessoal, eu acho que o Lucas Beraldo tá jogando demais, ele tá evoluindo a cada dia que passa no São Paulo. É um dos principais destaques aí quando você fala sobre jovens jogadores aqui do nosso país. É sim um nome que deve pintar na seleção brasileira profissional mais pra frente. E eu acredito que ele merece jogar numa liga maior do que a Championship. Não desmerecendo aí a segunda divisão inglesa, mas eu acho que o Beraldo já demonstrou futebol suficiente pra ganhar uma chance num time aí da Premier League, La Liga, Campeonato Italiano, nas principais ligas europeias, tá? Assim como já aconteceu aí com o volante André, que foi lá pro Chelsea, o João Gomes foi lá pro Wolverhampton e outros jogadores também. Eu acho que o Lucas Beraldo merece algo melhor do que a Championship. Tu concorda comigo ou não? Fala é! Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos novos de segunda a sábado pra sempre te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso. No final de semana, João Félix marcou o gol da vitória contra o Atlético de Madrid e provocou a torcida dos colchoneiros na sua comemoração. O jornal Marca então informou que o vestiário do clube de Madrid ficou bem incomodado, já que os jogadores não entendem por que João Félix não demonstra nenhum carinho pelo Atlético, que investiu muita grana por ele, e é pra lá que ele vai voltar quando acabar o seu empréstimo com o Barcelona. Inclusive, o porta-voz do Atlético, Alberto Garcia, falou o seguinte à Rádio Cadena Ser: estamos zangados com o João Félix, não conseguimos compreender a atitude dele, ele é ingrato, não tem valores e mordeu a mão que o alimentou, os torcedores não querem mais vê-lo com a nossa camisa nunca mais. Meus amigos, polêmica em cima de João Félix. Ele sempre demonstrou aí que não estava feliz no Atlético. Inclusive, antes de ir pro Barcelona, em entrevista, né, ele falou que o grande sonho dele era jogar na equipe catalã, conseguiu uma mudança, porém vale a pena lembrar que é por empréstimo, tá? Ou seja, se o Barça não conseguir um acordo para contratá-lo em definitivo ao fim da temporada, ele vai voltar justamente para o Atlético de Madrid. E aí, o que eu quero saber é a opinião de vocês. Vocês acham aí que realmente o João Félix está cuspindo no prato que o alimenta, mordendo a mão que o alimenta, né? Como falou aí o Alberto Garcia, a Rádio Cadena Ser. Vocês acham que ele está sendo ingrato, não mostra valores? Qual que é a sua opinião em relação a João Félix e o comportamento que ele tá tendo contra o Atlético de Madrid? Fala é. Desde que Ten Hag chegou ao Manchester United, ele brigou com Cristiano Ronaldo, com Jadon Sancho e, de acordo com a imprensa inglesa, também tem má relações com outros jogadores do elenco, causando um mal-estar no vestiário. Então hoje na coletiva ele abrangeu esse assunto ao falar o seguinte: não é verdade que temos um caos no vestiário, aqui não havia uma cultura positiva antes da minha chegada, então o clube me pediu para estabelecer certos padrões de comportamento e foi isso que eu fiz. É meu trabalho agora controlar esses padrões e se alguém do elenco ou comissão ultrapassa os limites, eu tenho que ser forte. Tenho certeza que os jogadores me apoiam. Conseguimos uma virada contra o Brentford, vencemos o Burnley e o Fulham também. Cada vez mais o time mostra caráter, determinação e resiliência, por isso estamos juntos. Vale a pena lembrar que o Manchester não faz um bom começo de temporada, amarga a 7ª colocação na Premier League, na Liga dos Campeões é o último colocado do grupo, vai ter que vencer o Bayern de Munique na última rodada e ainda torcer por um tropeço aí, por um outro resultado que o ajude na partida entre Copenhague e Galatasaray, ou seja, não fazem um bom começo de temporada. Toda semana sai uma notícia sobre um jogador que não está tendo uma boa relação com aí o Ten Hag. Já foi falado sobre o Maguire, sobre o Rafael Varane, sobre o Jadon Sancho, que hoje em dia está afastado do elenco, e também outros jogadores. Então o Ten Hag achou que estava na hora de esclarecer todo o assunto e ele acredita que esclareceu muito bem para algumas pessoas. Teve torcedor aí nas redes sociais que falou: mano, como é que o Ten Hag vai querer se gabar na coletiva falando que venceu Brentford, Burnley e Fulham, mostrando que tá fazendo um bom trabalho. Os caras não gostaram dele querer se gabar desse jeito, citando vitórias contra esses 3 times que são mais fracos aí
que é a equipe do Manchester United. Na tua opinião, você acha que tá acontecendo alguma coisa lá no vestiário do United com o Erik ten Hag, ou não tá acontecendo nada, é só coisa da mídia? A imprensa espanhola informou que o Barcelona está aberto à possibilidade de vender Robert Lewandowski ao fim da temporada, ainda mais se vier uma oferta bem atrativa, financeiramente falando. E aí eles poderiam investir essa grana em outro grande nome para reforçar o elenco. O jornal Mundo Deportivo hoje informou que o Al Hilal tem interesse no polonês e pretende fazer um grande investimento pela sua contratação em julho do ano que vem. Porém, vão ter que convencer Lewandowski a deixar o cenário do futebol europeu. Lembrando que no meio desse ano ele já recebeu ofertas para ir à Liga Saudita, porém na época ele não demonstrava interesse. Lewandowski nessa atual temporada pelo Barcelona soma 8 gols e deu 4 assistências em 17 jogos. Na La Liga, o Lewandowski soma 7 gols contra 11, que é do artilheiro Jude Bellingham. Então tem muita gente que acredita que ele não está jogando tão bem quanto vinha numas temporadas passadas, que ele marcava muito gol. Então se esperava mais do Lewandowski. É por isso que o Barcelona estaria cogitando uma venda ao fim da temporada, ainda mais porque poderia pegar essa grana e reinvestir em outro grande nome para o ataque, como por exemplo o Julián Álvares, que já foi citado pela imprensa espanhola como possível alvo para o futuro do Barça. Então, essa venda é sim cogitada, mas é óbvio que o Barça vai esperar até o fim da temporada para poder decidir o futuro do Lewandowski. E aí aparece o Al Hilal como grande interessado. Vamos ver se os sauditas vão conseguir convencer o Lewandowski a trocar de times. Lembrando que o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, também tá de olho aí na negociação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.